Vamos abrir a palavra em Hebreus 12, 1. Palavra que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração nessa tarde. Hebreus 12, 1. Aleluias, glória a Deus. Santo Deus de Israel. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela tua presença. Nós viemos aqui para te adorar. Todos acharam? Diz assim, só o versículo 1. Nós vamos deslanchar ele até o número 7, mas nós vamos ler só um, que diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão fortemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Pode sentar aí. Aleluias, continue sentadinho. Eu meditando nessa palavra, e foi muito interessante. Porque quando ele fala nuvem de testemunhas, a gente sabe que o céu está de olho em nós. Que nós estamos sendo observados. Mas nós vivemos a vida assim no dia a dia, meio que esquecendo um pouquinho disso, não é? E é interessante que eu uso muito esse versículo com meu filho, porque há uns dias atrás ele começou com o hábito de mentir. E eu disse para ele, filho, quando eu quero saber a verdade dele, eu posso deixar, Deus está vendo o que você está falando, eu posso deixar o que você está falando, Deus escrever lá no céu, na sua história, no seu livro? Aí ele para e pensa, porque Deus está te vendo. Eu não conheço o que está no seu coração, mas Deus está te vendo. Aí ele para e pensa e fala, não, mãe, Jesus não pode escrever isso na minha história. Aí ele conta a verdade. Você sabe por quê? Porque quando nós nos arrependemos do pecado, e nós falamos e confessamos e abandonamos, a Bíblia fala que Deus lança no mar do esquecimento. Mas aquilo que nós ocultamos e deixamos, fica escrito no nosso livro, na nossa história, e naquele grande dia seremos julgados por isso. E eu digo para ele, você pode ser julgado por isso? Ele, não, mãe, pede para o anjo passar a borracha, dizer que eu me arrependi, porque o meu coração eu fiz isso, isso e isso. Então, estou sempre trazendo a memória dele que ele está sendo assistido pelo céu. Porque aquilo que os olhos não veem, o Espírito Santo de Deus sonda o nosso coração. Esquadrinha, a palavra de Deus fala que ele esquadrinha o nosso coração. E é levado aos céus. Tudo que nós pensamos, agimos e fazemos, mas tem coisas que estão ocultas, estão aqui dentro, que só Deus sabe. E quando eu vi esse versículo, eu logo lembrei dele, né? Eu falei, não, eu tenho que compartilhar isso com os irmãos, que é um versículo que nós utilizamos muito lá em casa. E tem sido bênção na criação do meu filho. Aleluias. E diz assim, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós. E quando eu meditei sobre isso, você já viu o pecado que fica ali firme, se apega à pessoa? Normalmente esses pecados são aqueles pecados ocultos. São aqueles pecados que não se transparecem. Você vê que ele traz um peso e ele se apega a pessoa. Eu me recordo que há muitos anos atrás, eu conversando com uma pessoa, eu disse assim para essa pessoa, não, eu não sou uma pessoa soberba, eu sou uma pessoa humilde. E eu até achava que era assim. Porque tem coisas que o Espírito Santo de Deus traz para nós, sobre erros que vivemos ou fazemos que nem sabemos que estamos vivendo. Por isso que a Bíblia fala assim, não julga o teu próximo. Porque às vezes tem coisa que está tão oculto, que no momento certo o Espírito Santo de Deus traz para nós, para nos livrar do peso daquele pecado. Porque dificilmente conseguimos enxergar aquilo que precisa ser enxergado. E aí eu disse isso com uma pessoa, né? Eu disse, não, eu não tenho problema. Se eu for numa casa, eu como o que tem, eu ando com quem for. Eu não preciso estar, se eu posso estar com uma chinelinha rasteirinha, eu entro no shopping, eu não estou nem aí, não.
eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu pensei, né? E aí eu fui para o monte orar. E Deus falou assim comigo: filha, você vai passar por uma luta. E aí eu, lógico, fui orada nas voltas, pedindo a Deus para repreender a luta. E já na terceira volta, Deus falou ao meu coração: não, filha, peça sabedoria para você passar por essa luta. Aí eu já mudei a oração. Eu falei: Deus, me dê sabedoria para passar por essa luta. E ali eu orando e falando com o Senhor, passado alguns dias, eu tive um problema com uma pessoa muito sério. E ali eu fiquei um pouco nervosa. E aí passou um dia, o Espírito Santo de Deus soou ao meu ouvido: peça perdão. Meus irmãos, eu quase dei um pulo. Falei: eu? Deus, o Senhor viu aquela história, eu estava certa, eu pedi perdão. Aí Deus falou comigo: mas cadê a humildade que você falou que tinha? Meus irmãos, naquele momento eu comecei a chorar. E eu disse: Deus, eu não sou humilde, eu sou soberba. Porque eu não tenho facilidade de ir lá e me humilhar para essa pessoa, para estar bem contigo. E Deus naquele momento me mostrou algo que estava oculto, que é um pecado que estava apegado a mim, que eu não tinha noção que eu tinha, até o Espírito Santo de Deus se revelar a mim e dizer o que precisava ser mudado. Meus irmãos, foi como um choque, como uma grande descoberta. E é nessa hora que a gente pensa: tem coisas aqui que só o Espírito Santo de Deus pode fazer e trabalhar, que está aqui. Tem pecados ocultos que só Deus pode trabalhar. Seja verdadeiro consigo mesmo. Se beneficie com a dúvida. Como assim, pastora? Dúvida não vem de Deus. Não, não vem dele, mas vem do ser humano. E nós temos que encontrar a certeza em Deus. O negócio é que nós nos sentimos tão cheios de razão que nós já dizemos assim: não, é assim e pronto, e acabou. Quando na realidade, o fato de você se beneficiar com a dúvida é onde você vai procurar uma certeza que vem de Deus. Porque a justiça de Deus é totalmente diferente da nossa justiça. O trabalhar de Deus é totalmente diferente do nosso trabalhar. Então se beneficie com a dúvida. Seja verdadeiro consigo mesmo. É muito bom quando a gente consegue avaliar as coisas dentro de nós e ser verdadeiro com Deus. Porque nesse momento há libertação. E nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós estamos aqui para aprender até o último momento do nosso respirar. Nós vamos aprender para ir morar com o nosso Deus que é santo. Aleluias. Se beneficie com a dúvida. Não tenha certeza de nada, a não ser aquilo que o Senhor falou com você na palavra de Deus. A palavra é a única verdade, a certeza que você pode ter. A presença do Senhor, ela é a única verdade que vai mudar a minha e a sua vida. Então tem alguns pecados que são inveja, cobiça, orgulho, ingratidão, mágoa, ódio, rivalidade. São coisas que muitas vezes está dentro de nós. Como diz nessa passagem aqui, o pecado que tão firmemente se apega a nós, que não é visto, mas que nós sentimos, e que o Espírito Santo de Deus quer nos tratar, para que nós venhamos tirar esse peso. Porque a palavra de Deus fala: vinde a mim, pesados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse sobrepeso, esse peso que vem sobre a mim e sobre a sua vida, às vezes são pecados, são sentimentos que muitas vezes se apodera do coração de um crente. E é onde o Espírito Santo de Deus quer limpar, quer transformar. E lendo esse texto, indo para Hebreus 5, diz assim, Hebreus 12, 5 diz assim:
E vocês que se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como filho. E no 7 diz assim: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filho, o filho a quem o pai corrige. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Aleluias, glória a Deus. É um versículo muito falado e pouco apreciado por nós. Porque quando se fala de correção, parece que a gente já tem uma defesa, um instinto de defesa. Mas quando você entende que Deus, Ele corrige aquele quem ama, porque você que é pai, que está aqui nessa noite, você não vai corrigir o filho de outra pessoa, um filho de um vizinho, uma criança que está andando na rua. Mas você vai corrigir o seu filho, porque ele é propriedade sua. Você é responsável por ele. Você saiu do seu ventre, é seu filho. Você se sente na obrigação e no desejo de coração que ele tome decisões certas. Então é um versículo que precisa sim ser muito apreciado por nós. É um versículo sim que precisa entrar no nosso coração e ser visto com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado. Porque a disciplina, ela nos traz direcionamento. Se você convive com uma pessoa que deixa fazer tudo o que você quer, com um pastor, com um pai, com uma mãe, no dia que você precisa de um conselho, de uma solução, de um direcionamento, você vai procurar ele? Você vai procurar quem sempre te falou a verdade. Quando o negócio apertar, você vai procurar aquele que, mesmo você não querendo ouvir, ele vai te trazer um direcionamento, uma disciplina. Ele vai dizer, olha, esse caminho, você sabe por quê? Porque você sabe que ele não vai passar a mão na sua cabeça. Então a disciplina é sim, ela traz direcionamento. Eu digo muito isso aos meus filhos. Eu falo para eles, sabe por que eu bato em você? Porque eu te amo tanto. E a Bíblia fala que se você gritar comigo, você vai ser amaldiçoado. Então eu quero tanto que você seja abençoado, que eu vou te bater para você aprender a me respeitar. Porque a obediência gera bênção. E o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus, quer que nós venhamos dar fruto. Por isso que ele diz no versículo: porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ele exercido. Só a vitória na obediência. Por isso que o Espírito Santo de Deus, o nosso Deus, deseja a todo momento nos direcionar, mostrar para nós o caminho certo. Porque ele sabe que na desobediência gera morte. Mas a correção, ela é tão abençoada, ela é tão amorosa comigo e com você, que ela vai trazer vida e vida em abundância. Aleluias. Por isso que eu disse que é um versículo que não é muito apreciado, mas se nós fôssemos de fato avaliar, a exortação é o amor de Deus purinho derramado nas nossas vidas. Olhemos para ele de forma diferente. Olhemos para a exortação de forma diferente. E a palavra de Deus diz assim: do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos. O que Deus tem preparado para você? Porque todos que estão aqui, todos aqueles que adentraram por esta porta, o Espírito Santo de Deus tem um propósito. A Bíblia fala que ele é aquele que dá dom a cada um. Se é o dom de interceder, interceda. Se é o dom de aconselhar, aconselhe. Se é o dom de louvar, louve para que todos ouçam.
Que seus vizinhos ouçam. Louve para que venha quebrar os grilhões na tua vida, na tua casa. Aleluia. As pessoas não têm noção do poder da intercessão. Quando você ora por outra pessoa, a tua história muda. Quando você intercede por outra pessoa, aleluias, a tua história é transformada. Elias foi naquela viúva que só tinha um pouquinho de farinha e azeite para fazer. Ele chegou na casa dela e disse assim: o que é que você tem aí? E ela disse o que tinha e disse que era tão pouquinho que só dava para ela e para o filho dela e depois morrer. E Elias disse assim: faça para mim. Depois que eu comer, aí você come. Que escândalo, né? Se alguém chegar na tua casa e fazer essa proposta para você, o que você vai dizer? Mas sabe o que Elias estava querendo dizer com aquilo? Que quando você serve o próximo, que quando você cuida do teu próximo, na tua casa não vai faltar bênção, na tua casa não vai faltar libertação, na tua casa não vai faltar prosperidade, na tua casa não vai faltar milagre, aleluias. O que a gente tem que entender é o amor pelo próximo, o cuidado pelo próximo, porque enquanto você está fazendo, Deus está cuidando de você, dos seus, da sua casa. Aleluias. Se Deus te chamou para interceder, interceda, corra, para que você seja abençoado. Se Deus te chamou para aconselhar, busque na palavra e aconselhe sem medo. Faça aquilo que Deus propôs para você fazer. Eu sei que é difícil, irmãos, mas quando a gente não faz, a gente está enterrando. E eu quero dizer algo, isso é um pecado. Isso é um pecado, eu sei que é um pecado, porque o Espírito Santo de Deus já falou muito comigo sobre isso. A respeito do meu chamado. E quantas vezes eu me ocultava, e Deus dizia para mim: filha, isso é pecado. É uma desobediência. Por isso que às vezes nós vemos muitas pessoas dentro da igreja que precisam deslanchar. Mas aquilo que Deus entregou para elas é aquilo, ela correndo para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus determinou para a vida dela. É que vai ser gerado na vida dela a bênção e a vitória que Deus guardou. Porque tudo gira em torno de Deus e do nosso próximo. Você não louva para você, você louva para Deus. Mas tem alguém que está ouvindo o seu louvor e está recebendo do Senhor, aleluia. Está sendo cheio pelo Espírito Santo de Deus. A gente prega para levar a palavra de Deus. E vem primeiro para a gente, que é gerado para a igreja. A intercessão, a mesma coisa. Aquele que é chamado para limpar a igreja, faça. Aquele que é chamado para cuidar de um departamento, faça. Corra. A Bíblia manda você correr. Os dias são maus. Tem pessoas que precisam. Corra, ore pela tua casa, ore pelo teu avô, ore pela tua tia, pelo teu filho, pelo teu neto. Aleluias, pelo teu tio, aleluias. Os dias têm sido maus. E o Espírito Santo de Deus nos convida a todo momento a nos dobrar diante dele. E lançar para ele todos os nossos problemas, frustrações, guerras. Corra. Não há tempo de parar. Que nos está proposto, aí diz assim, a carreira que nos está proposta. Aí ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da terra. Sabe o que Deus está falando? Para a gente olhar para o alto. A Bíblia fala assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Aleluias. O monte fica lá em cima. O problema é que muitas vezes nós estamos com uma visão tão terrena. O inimigo está sempre tentando abaixar a nossa visão, para a gente olhar para os nossos problemas de uma forma que Deus não quer que venhamos a ver.
E é engraçado que aonde a gente coloca os nossos olhos tende a aumentar aquela situação. Não é assim? Se você olha por uma situação de uma dívida, de um problema financeiro, quando você para enxergar aquilo ali tende a crescer. No teu emocional, na tua mente. Mas quando você olha para Deus, aleluia, quando você olha para cima, quando você olha para o céu, para as coisas do alto, que os teus olhos se fixam lá, que você passa a entender o mover de Deus, o poder de Deus, a misericórdia, o amor dele para comigo e para com você, para solucionar os nossos problemas, aí tudo muda. Aí aquele fardo que a gente pensava que tinha, cai, sai. Eu me recordo que quando eu casei com meu esposo, ele era recém-convertido. E eu sempre orava por ele para Deus mudar ele. Porque eu achava que ele tinha muitos erros e que eu não gostava dos erros dele. Então eu estava sempre, Deus muda o meu marido, Deus muda o meu marido, Deus muda o meu marido. Aí passou um tempo, eu falei, nossa, que legal, Deus ouviu minha oração, tá tudo tão bom. Aí sabe o que Deus falou para mim? Filho, eu não mudei ele, eu mudei a sua forma de ver ele. Meu Deus, como a gente olha para certas situações da vida com um olhar que não vem de Cristo. Como a gente tem a tendência de olhar para pessoas como peso, para situações como se fossem impossíveis de ser resolvidas, esquecendo o poder, a soberania, a misericórdia, o amor de Deus. E aí Deus nos convida a olhar para Ele. Sabe o que Ele faz? Olha para o alto. Olha para mim que eu sou o autor e consumador da fé. Sabe o que Ele está dizendo? Fui eu que comecei. Eu sou o que consumador, aquilo que criou. O autor que criou e sou o consumador, aquele que terminou. Ele fala assim, tem um início e tem um fim. Olha para mim que se você olhar para mim vai ter o início e vai ter o fim. Aleluias. Porque é um projeto de Deus, é uma caminhada que se inicia com Deus e se termina com Deus. E quando ele fala assim, eu sou o autor, eu sou aquele que começou a fé. Eu sou aquele que veio e iniciou tudo. E sou o consumador, aquele que termina, aquele que chega até o final. Então se você olhar para mim, você vai iniciar e vai até o fim. Aleluias. Se você olhar para o céu, se você olhar para o alto, você vai iniciar em nome de Jesus. E você vai terminar, porque aquele que começou a boa obra vai até o fim. Aleluias. É isso que a palavra de Deus diz. E diz assim, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora está sentado à direita do trono de Deus. O Espírito Santo de Deus nos convida a suportar a nossa cruz. Ele não vai dar nada daquilo que não conseguimos aguentar. Ele diz assim, eu suportei, sem vergonha, com força, com santidade. E quando eu li esse versículo, me veio muito um grupo de pessoas aqui no Brasil que foram presas. Que eu estou sempre orando por eles. Que foram lá para a frente da esplanada lutar por uma história, por uma política diferente. Foram presos. E eles foram presos, e a filmagem que eu tenho deles é eles louvando ao Senhor, aleluias. Suportando a luta, a cruz, aleluias. Que para muitos se tornou vergonha. Perderam tanto tempo ali na frente. Olha aí, perderam. Isso é vergonha. Mas mesmo na vergonha, mesmo na humilhação, aleluias, eles não deixaram de carregar a tua cruz, aleluias. E glorificar o nome do Senhor, aleluias.
mesmo com toda luta e dificuldade, eles não deixaram de adorar o Senhor que merece toda a honra e toda a glória. Eles colocaram Deus lá no alto e disseram: eu posso estar aqui, mas é o Senhor que é Deus Todo-Poderoso. Eu vou te adorar porque é o Senhor que merece toda a honra e toda a glória. Assim somos nós nas nossas dificuldades, irmãos. Eu sei que é difícil, não é fácil. Mas é quando a gente louva que as cadeias são quebradas. É no momento de dor, é no momento de vergonha e de humilhação, que você assim ainda se sentindo ferido, adora o nome do Senhor, é que as cadeias são quebradas. Aleluia. A gente é um povo que precisa aprender a adorar o Senhor na adversidade. A gente precisa reconhecer o poder dele na adversidade. A gente precisa entender que ele é Pai na adversidade. E que os olhos dele estão sobre nós. Aleluias. Salmos diz assim. Aleluia. Salmos 33. Até separei aqui. Irmãos, eu estou acabando. Não, acho que eu não. Eu achei que eu tinha separado. Observa todos os moradores. Aqui. O Senhor olha do céu, Salmos 33, 13. O Senhor olha do céu e vê todas as coisas, vê todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos e contempla todas as suas obras. Aleluias. Glória a Deus. Ele está vendo tudo, meu irmão. Não tem nada que passa despercebido. Naquele grande dia você vai se surpreender. Em detalhes que você viveu, que você achou que ninguém estava vendo. Mas que o teu Deus contemplou a tua dor. Que o teu Deus viu o seu questionamento. Sabe por quê? Porque Ele se importa. Ele se importa comigo e com você. Aleluias. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz assim. Aleluias. Hebreus. Vamos voltar lá em Hebreus 12. Diz assim. Suportai. Agora está sentado Jesus, o qual troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora está sentado à direita do trono. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Aleluias. Ele está te convidando a pensar nele. Ele está te convidando a pensar na cruz. Aleluia. Ele está te convidando a meditar no Senhor, a olhar para o céu, a ter uma comunhão. Pense sobre mim, reflita, lê a palavra. Eu quero falar contigo, eu quero te ensinar a iniciar e a terminar, aleluias, a tua caminhada com vitória, com milagres, aleluias. E a palavra de Deus, lá no versículo 12 diz assim: por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Aleluias. Ele fala assim: eu sei que está difícil, eu sei que está doloroso, eu sei que às vezes a gente se ajoelha cansado, mas continua, persevera. Eu quero compartilhar com vocês, eu disse isso lá na sede, eu acredito que nunca compartilhei com vocês aqui, mas quando eu era uma criança de 11 anos, eu participei de um atletismo, porque eu fazia atletismo. E eu me recordo que o meu professor de atletismo me convidou para correr numa corrida de 10 quilômetros. Era muita coisa para mim, irmãos. Eu não tinha noção aonde ele estava me colocando. E eu me recordo que eles colocaram um número, cada um tinha um número, né? E eu me recordo que eles colocaram um número aqui no meu peito. E era uma multidão de pessoas. Era muita gente. Eu fui com alguns amigos meus. Chegando lá, quando eles soltaram o tiro, a largada, todos que eu conhecia não estavam mais ao meu lado. E ali eu iniciei uma corrida.
de 10 quilômetros. Não tinha noção. Achava que seria mais perto. E ali eu comecei a correr. Procurava algumas pessoas e eu comecei a observar. E eu tive um momento com Deus naquela corrida. E eu me recordo que eu comecei a cansar. Eu comecei a cansar e eu comecei a ver uns bombeiros na laterais, eles carregavam água para oferecer para algumas pessoas. Eu me recordo que eu observava pessoas que desmaiavam no meio do caminho e eram levadas. Outras simplesmente caminhavam mais lentos. Outras estavam constantes. Aquilo me surpreendia. Alguns paravam ao meu lado, caminhando, porque tinha hora que eu cansava. E aí conversava comigo. Falava uma coisa ou outra, uma história da sua vida, e ia para frente, outros ficavam para trás. Mas Deus dizia ao meu coração, não pare. Haja o que houver, não pare. E por muitas vezes eu pensava assim, quando eu via algumas pessoas desmaiando na lateral e pegando a água, eu falava assim, eu vou desmaiar, porque se eu desmaiar, os bombeiros vão me levar, e está tudo resolvido, porque eu não estou mais aguentando. Eu pensava em desmaiar. Eu pensava em sentar, mas o Espírito Santo de Deus para mim falava ao meu coração, continue, eu estou com você, você não está sozinha. Se você cansar, vá mais lento, mas não pare. E ele foi tão lindo que ele foi me ensinando. Ele foi dizendo para mim, pare e pegue aquela água. E eu pegava a água, e eu bebia, respirava, e depois ele dizia assim, dá mais uma acelerada. E eu ia. E ele fez toda aquela jornada comigo. E eu pensava, meu Deus, eu não vou conseguir. Tudo que eu pensava é que eu não iria conseguir. Mas ele dizia para mim, caminhe mais um pouco, eu estou contigo. Caminhe mais um pouco. E foi um pouco assustador, porque quando eu via pessoas caindo no chão, pessoas desistindo, aquilo me assustava, porque eu era só uma criança. Mas Deus dizia para mim, continue, eu estou contigo. E eu me recordo que quando eu vi a chegada, eu não queria mais nem saber se eu ia ganhar, se eu não ia ganhar. Eu só sabia que eu iria chegar. Para mim foi uma alegria tão grande, que eu me recordo que o meu amigo que estava do lado de fora me esperando, que eu fui a última da equipe, da minha faixa etária, ele disse que quando chegou assim, que juntou aquele tanto de gente, ele falou, Sabrina, você chegou na frente, mas você deixou o povo passar. E eu falei, eu não estou nem aí, eu só queria chegar. Eu sabia que tinha uma chegada, eu tinha que chegar naquele lugar, porque o Espírito Santo de Deus dizia para mim, você precisa chegar. Mas sabe o que foi mais interessante? É que quando eu passei a linha de chegada, estava o meu professor e o pessoal da minha equipe, e eu não consegui parar de correr. E o meu professor gritava, Sabrina, pare. Eu dizia assim, eu não consigo, minhas pernas caminham sozinha. Aleluias. Não sou mais eu, meu cérebro não manda nas minhas pernas. E eu correndo e eles atrás. E eles falavam, pare. Eu dizia, eu não consigo, eu estou correndo, eu não consigo. E eu fui entender a força de Deus na minha vida. Que já não era eu que já estava caminhando, mas era o Espírito Santo de Deus que estava me dando força. Seja aquilo que você precisa na sua vida. Não pare da sua caminhada com Deus. Não pare de orar. Não deixe sentimentos te parar na tua caminhada. Olhe para o céu. Se tiver que pedir perdão, peça. Mas vale uma eternidade na glória do que um sentimento aprisionado no inferno. Não tenha orgulho para isso. Se tiver que se sujeitar, se sujeite. Não tenha vergonha. Continue caminhando, continue adorando, seja como for, cansado, sendo difícil, com sede, precisando de ajuda, o Espírito Santo de Deus é fiel para continuar, pegar nas tuas mãos e caminhar com você, porque você não está sozinho, aleluias. O teu Deus deixou o Espírito Santo dele para pegar na tua mão e dizer, vamos, eu estou contigo. Eu te levo nesse caminho até os céus. Eu tenho salvação para você. Uma palavra que no meio de tanta tribulação, a gente tem esquecido. Que é a salvação. É por ela. É por esse que você tem que correr, meu querido. Mais do que a conta. Mais do que a cura. Mais do que a libertação de que você ama. A salvação, a sua salvação. Porque a palavra de Deus diz assim,
Mas façam caminhos retos para os seus pés, para que os mancos não se desviem, mas seja curado. A tua salvação vai gerar salvação na vida daquele que anda ao teu lado. Aleluias. Vai gerar cura para os mancos. O teu caminho reto, aleluias. O teu caminho de libertação vai gerar cura para quem é manco. Aleluias, glória a Deus. Não desistam, meus amigos, meus irmãos queridos, permaneçam. Vocês não estão sozinhos. Vocês têm um Deus que é fiel e que vão ajudar vocês até o fim dessa jornada. Amém? Glória a Deus. As palmas adoram o Senhor. Agradeço a oportunidade. Oh, glória a Deus. Amém. Quantos recebem essa palavra? Deus falou de forma poderosa e extraordinária. Amém. Quero convidar a pastora Keila a preparar um louvor. Enquanto ela vai adorar, eu tenho um presente para os irmãos. Quem gosta de presente aí? Só 3, ó. E vai ser usando o seu celular, Rafael. Ó, já puxou o celular, tá vendo? Isso. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, irmão, traga com alegria. Pastor, eu não tenho dinheiro. Hoje quase ninguém tem dinheiro, irmão. Só moeda digital, né? Então, ali ó, na parede ali, lá perto do filtro, outro bem aqui, aqui no púlpito e no gasofilaço. Tem um QR Code da igreja, viu, irmãos? Você que quiser ofertar, dizimar, traga o seu dízimo, a sua oferta. Eu estou esperando o obreiro chegar aqui, né? Ele vai chegar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.